Olá, meu povo, tudo bem? Se você está aqui é porque você se inscreveu para esse aulão e eu fico muito feliz que você quer aprender como funcionam os poderes no Brasil. Eu confesso para vocês, né, que eu tive essa aula só quando eu entrei na faculdade e tomei um choque porque eu acho que aprender como cada coisa funciona faz com que você seja um cidadão melhor, que você tenha pensamento crítico, que você consiga questionar aquilo que não é tão legal, né? E, enfim, como eu recebi isso na faculdade, e eu acho que eu deveria ter recebido muito antes, inclusive, dos 18 anos, né? Eu acho que os adolescentes deviam ter acesso a isso, todas as pessoas deviam ter acesso a isso. Eu resolvi gravar e deixar disponível. Mas eu não deixo disponível para qualquer pessoa, porque eu acho que tem que ter interesse. Para estudar, você tem que estar interessado. E outra, aqui a gente vai falar sobre como funciona o que está escrito na Constituição, né? Eu não criei a Constituição, eu tenho algumas questões que eu acho que poderiam ser diferentes, mas eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para te ensinar. Então, por isso eu peço, baixa as barreiras para nossa aula, esteja com o ouvido atento, porque você vai aprender muita coisa. Eu tenho certeza que você vai sair daqui melhor do que você entrou, né? Independente de qualquer polarização, de tudo que esteja acontecendo aí nesse momento, esse é um ensinamento que vai ficar para sempre com você, né? O governo muda e a gente está aqui. Então a gente tem que aprender sobre como funciona e tem uma lógica, e vocês vão entender que tem uma lógica que é muito maior do que a gente pensa. Enfim, eu desejo que vocês gostem. Se vocês tiverem amigos interessados, compartilhem o formulário para a pessoa ter acesso. E é isso, conhecimento é empoderamento. Vamos começar, né? Porque a gente tem bastante coisa para falar. Essa aula não vai ser curta, então reserva aí um tempo para você estudar. Bom, vamos lá. Como que funciona a estrutura do Estado brasileiro? Eu preciso mostrar a base para você. Eu preciso te ensinar a traduzir. Quando você lê, quando você vê esse brasão, você vai entender. Poxa, a Aline me falou isso. Bom, a gente tem aqui o nosso brasão. Não sei se você já reparou, mas está escrito República Federativa do Brasil. E cada palavra tem um sentido, né? Tem um sentido, tem uma razão de ser. E são coisas que a gente foi optando conforme a nossa história foi passando. Primeiro, nós optamos por sermos uma república. República é res pública, coisa pública. E nós optamos que o nosso chefe de Estado ele seja eleito temporariamente, ou seja, ele não fique indistintamente como na monarquia, né? Que tinha os reis e vão passando para os filhos de forma hereditária, um vai assumindo o trono do outro. Não. A gente optou que o nosso chefe de Estado seja eleito e que ele tenha um prazo para estar ali. Hoje, o nosso prazo de mandato são 4 anos, permitida a reeleição, uma reeleição, né, sucessiva. E aí depois tem que ter a troca do poder, né? Então tem que ter a alternância de poder. E aí depois essa pessoa até pode voltar a se candidatar. O que é diferente, por exemplo, sempre vou trazendo outros países para a gente ter uma noção de como funciona em outros lugares, para vocês entenderem que cada lugar é único e tem sua peculiaridade. Nos Estados Unidos, por exemplo, os presidentes eles podem ser reeleitos. Por exemplo, Barack Obama foi reeleito, mas uma vez que ele é reeleito, ele não pode retornar ao poder. Então, ele vai ser sempre um ex-presidente. Ele sempre vai ser visto como presidente, né? Nos Estados Unidos, tanto que eles cultuam todos os presidentes mesmo. Mas, por exemplo, o Barack Obama pode se candidatar novamente à presidência, porque ele já cumpriu os 8 anos de mandato, tá? No Brasil, não. No Brasil ainda pode voltar, mas são 8 anos, alterna o poder. 8 anos, entendeu? Você não pode ficar, por exemplo, por 3 mandatos seguidos, tá? Então é engraçado que a gente optou por isso, para começar. Outra coisa que a gente optou é pela federação. O que significa federação? Significa que os estados que eu digo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, eles têm uma certa autonomia. Mas olha que interessante, essa autonomia, ela é diferente dos Estados Unidos. Se a gente for pensar no nome Estados Unidos da América, lá nos Estados Unidos, os estados se uniram para formar um país. No Brasil, a gente já tinha um poder central que criou os estados. Então tem uma certa diferença.
Por isso que nos Estados Unidos, os estados têm muita autonomia. Cada estado pode legislar, acaba tendo legislações diferentes. Por exemplo, legislar sobre a liberação da maconha. Tem estado que libera, tem estado que não libera. Esses temas mais polêmicos, né? Liberação do aborto. Então, tem estado que é liberado e tem estado que não. No Brasil, não é assim. A Constituição fala sobre o que aquele estado pode legislar, né? E matéria de direito penal não é uma das coisas que os estados podem legislar. Por isso que a gente tem um código penal para o país inteiro, né? Olha como vai fazendo sentido quando a gente entende como que o Brasil foi criado e qual a diferença que a gente tem dos outros países e por que que é a lógica, né? Por que que é assim? É isso que eu quero que vocês questionem. Por quê, né? Outra coisa que a gente tem é que o nosso país é constitucional, né? O que que é isso? A gente tem uma Constituição, que é uma carta magna, que é uma lei maior, né? Que a gente fala de carta magna, lei maior, que limita o poder do governo sobre os cidadãos. O papel da Constituição, além de determinar todas as regras, é delimitar o que cada pessoa pode fazer, o que o presidente pode fazer, o que o deputado pode fazer, o que o ministro pode fazer. Então, por quê? Porque quem tem poder tende a abusar dele. Vocês vão me ouvir falar essa frase mais de uma vez aqui. Então, a Carta Magna, ou seja, a Constituição, é esse documento que eu sempre falo para as pessoas lerem, para elas terem acesso, para elas se inteirarem de que porque ali tem muitas das regras que norteiam o nosso dia a dia mesmo, né? E aí, antes de criticar, a gente tem que saber, né? Outra coisa que a gente optou é pelo presidencialismo. Ou seja, aqui a gente tem um presidente e esse presidente é o chefe do Estado e o chefe do governo, né? Então, se ele, por exemplo, tem que representar a gente lá fora, ele é o presidente que vai nos representar lá fora. Se ele tem que fazer alguma coisa aqui dentro, é o presidente que vai fazer. É diferente, por exemplo, da Inglaterra, né, do Reino Unido. O Reino Unido tem um chefe de Estado e um chefe de governo separados. Então tem o rei, né, agora porque a rainha faleceu, e o primeiro-ministro, né, agora é uma primeira-ministra. Então eles são diferentes, porque lá eles não optaram pelo presidencialismo, né? Então, assim, olha que legal, são duas figuras diferentes. Aqui no Brasil é a mesma figura. Lá eles têm o parlamentarismo, então se fala muito do parlamento inglês, né? O primeiro-ministro, ele é o chefe do parlamento. E no Brasil não é assim. Outra coisa que é diferente também. Democracia, que é o que a gente mais escuta falar hoje em dia, gente. Democracia significa poder emana do povo. É simples, né? Simples. E como que a gente exerce essa democracia? A partir do voto. Então, basicamente, a gente tem o poder, que em tese seria o voto, de que a gente chama de sufrágio, né? Então, a gente pode votar na pessoa para que ela nos represente, né? É tão simples. E as pessoas tentam dificultar essa palavra. E é engraçado trazer a democracia, porque se o poder emana do povo, né? Não necessariamente esse poder vai ser o que eu gostaria, né? Porque a democracia, ela vai observar a vontade da maioria. Então, só que quando a gente fala em democracia, a gente tem que entender que, apesar de ser a vontade da maioria, o governo tem que governar para todos, né? E é isso que eu acho interessante, que a gente tem que sempre ter em mente e respeitar quando a gente não é a maioria, né? Respeitar que a gente vive num Estado democrático. E quando a gente não é a maioria, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Para que o nosso voto numa próxima eleição tenha um peso maior, mas sempre respeitando a democracia, que é a forma que a gente exerce esse poder, tá? Vamos lá. Estado democrático de direito. O que é isso? É o estado em que a gente preserva os direitos humanos e a gente preserva as garantias fundamentais. Na Constituição, no artigo 5º, é um capítulo que fala direitos e garantias fundamentais. Tem um montão de itens ali. E eu queria que vocês lessem pelo menos isso. Por quê? Porque lá tem exatamente os seus direitos e suas garantias fundamentais. Por exemplo, no Brasil é vedado a tortura, né? Então a gente não pode, em tese, não poderia torturar ninguém, né? Isso daí veio em resposta à ditadura. E está previsto ali o direito à saúde, o direito à moradia. Então, muitas das regras que a gente vê no nosso dia a dia tem a ver com esse artigo 5º,
tá? Óbvio que não é perfeito, óbvio que ainda tem que... muitas das coisas ainda têm que ser estruturadas, mas é interessante a gente saber. Então, a gente está num Estado democrático de direito, onde a gente preserva os direitos humanos e as garantias fundamentais. Vamos lá. Lembra que eu falei que eu ia falar essa frase? Divisão dos poderes. Por quê, gente? Porque, assim, todo homem que tem poder tende a abusar dele, né? E a nossa Constituição, ela estruturou os poderes que são executivo, legislativo e judiciário. E eu vou explicar, calma, respira. De uma forma que cada um de um sistema que chama freios e contrapesos. Então, o que que acontece? Um poder freia o outro, né? É como se é uma engrenagem. E ela estruturou dessa forma porque quem tem poder tende a abusar dele. Então, todas as vezes que a gente falar aqui de um poder freando o outro, eu vou lembrar vocês desse sistema, porque ele foi logicamente estruturado, né? Para que a gente não tenha um ditador, para que a gente não tenha para que não vale a vontade só de um poder, né? Então é por isso que é legal a gente aprender isso, porque quando a gente aprende, fica claro. E quando você vê a notícia no judiciário, por exemplo, o presidente vetou, o presidente sancionou, você vai entender que faz parte dessa lógica, tá? Então aqui eu trouxe essa foto para vocês olharem como funciona, ó. A gente tem o poder legislativo, executivo e o judiciário. E essas rodinhas aqui demonstram essas engrenagens que um vai freando o outro, freios e contrapesos. E se vocês pararem para pensar, em cada poder tem várias pessoas, né? Então, no legislativo tem os deputados, os senadores, os vereadores, no executivo tem a presidente, governador, prefeito, no judiciário tem STF, os tribunais estaduais, o STJ e os juízes. Então, cada poder é composto por várias pessoas, então são várias engrenagens ali, né? Então é muito mais difícil nessa estrutura que a nossa Constituição criou, a gente ter um abuso de poder, não que não tenha, mas isso foi logicamente estruturado para que a gente não tenha, para que a gente evite, né? Essa questão de o poder é meu, a bola é minha, eu faço o que eu quiser com ela, entendeu? É por isso que a gente descentralizou, né? Então vamos lá, qual que é a função de cada um deles? Gente, olha, é tão simples, né? Parece que as pessoas complicam, mas é simples, ó. O legislativo vai fazer as leis, o judiciário vai aplicar as leis e o executivo vai administrar as leis. Ou administrar as leis não, administrar, né? Eu vou dar um exemplo muito claro. Por exemplo, vamos supor que você na sua rua não tem asfalto, tá bom? E aí você quer entrar quer obrigar, né, o prefeito do seu município a colocar o asfalto, porque tá difícil de passar, tá tendo buraco, enfim. Vamos lá. Aí você entra no judiciário e fala: olha, a minha rua tá sem asfalto e eu quero que o município, ou seja, a prefeitura, asfalte minha rua. E aí o judiciário vai lá e vai acionar o prefeito, vai falar: ô prefeito, faz aí, né? Como que tá? Na verdade, ele vai pedir um parecer. O prefeito vai falar assim: olha, eu entendo a questão desse munícipe, tá? Isso aqui, gente, sem que teve dano, tá? Eu não tô falando de indenização por dano de buraco, tô falando a rua tá ruim, mas eu não caí no buraco, não machuquei, nada disso, só tá ruim, tá? Ele vai falar, o prefeito vai falar: olha, eu entendo a questão dessa rua, mas o que acontece? Eu não posso asfaltar agora porque eu tenho uma lista de prioridades. Então, tenho a rua tal, a rua tal, a rua tal, para asfaltar antes dessa. E aí o judiciário vai falar: entendi, você tem administração pública, o executivo, ele pode optar, na verdade, ele pode administrar da forma que melhor lhe aprouver, ou seja, que ele entender que vai ser melhor, né? E o judiciário não pode interferir no executivo. O judiciário não pode falar: asfalte a rua amanhã. Não. O judiciário precisa sim cobrar, né? Mas uma vez que tem um parecer sobre isso, quem tem que administrar, quem tem esse poder de decidir o que vai acontecer primeiro é o prefeito, né? Daquele município. Então acontece muito. O judiciário fala: eu não posso ter ingerência sobre o executivo. E daí vem essa questão da tripartição de poderes, né? De cada um estar no seu quadrado. Porque o judiciário ele vai aplicar uma lei, mas ele não pode obrigar
prefeito a fazer na hora que ele quiser, entende? Então, a gente tem sempre que pensar nessas situações para a gente se colocar nesse lugar de, nossa, que legal, está acontecendo isso por conta dessa tripartição, né? E aí não se sentir injustiçado, até porque cada município tem o seu plano, tem suas regras, né? E, enfim, eu sempre trago esse exemplo para vocês entenderem que cada um no seu quadrado, tá? Mas cada um é muito legal, cada um no seu quadrado, mas cada um fiscalizando o outro, tá? Sempre um de olho no outro para ver se o outro tá fazendo o que deveria fazer ou não, tá bom? Então vamos lá. Poder legislativo. Como funciona esse bendito poder legislativo? Gente, eu trouxe aqui o Legislativo Federal, né, que é o que a gente mais escuta falar, para que vocês entendam. Vamos lá. A gente tem a Câmara dos Deputados e o Senado, tá? A gente sempre escuta falar disso. Ah, a Câmara, o Senado, tal. A Câmara dos Deputados, ele vai eleger 513 deputados federais. E o Senado, ele vai eleger 81 senadores, tá? E a Câmara mais o Senado vai formar o que a gente chama de Congresso Nacional. Esse desenho aqui é o Congresso Nacional. É a junção da Câmara e do Senado. E tem uma curiosidade que quando o Oscar Niemeyer foi fazer esse desenho, né, a arquitetura do Congresso Nacional, ele criou com motivo, tem um porquê. Se vocês pararem para reparar, o Senado é a cúpula para baixo, tá? E a Câmara é a cúpula para cima. E o Senado, os senadores normalmente, eles são os anciões, né? São as pessoas mais velhas. E os deputados não necessariamente. Então eles colocam a cúpula para baixo para ficar mais quietinho ali, né? E os deputados, a cúpula para cima, a Câmara dos Deputados. E se vocês repararem no desenho, que tem essa curiosidade da arquitetura, a Câmara está acima do Senado, porque o poder vem do povo. Olha que interessante. Os deputados, eles representam o povo. E os senadores representam os estados. Então, esse desenho, ele tem uma razão de ser. O poder emana do povo. Então, olha que legal, né? Agora, quando vocês forem, se vocês forem para Brasília, eu nunca fui, tenho curiosidade de ir, a gente consegue, entendendo a história, entender o porquê das coisas, né? Então, vamos lá. Os deputados federais são os representantes do povo, né? E agora a gente teve eleição e a gente sabe que a gente votou para deputado federal, né? Dentro dos estados. Por quê? Porque eles vão representar o povo, mas tem uma certa lógica a votação para não bagunçar, né? E o senador, ele é o representante do estado, tá? O Senado, ele vai ter 81 senadores e o deputado federal, desculpa, a Câmara dos Deputados tem 503 deputados. Você vê que a quantidade é muito maior, né? E existe um contrabalanço, ou seja, o que o povo quer e o que os estados querem. Então, cada estado vai ter lá os seus senadores, tá? Vou voltar aqui só para vocês entenderem que nessa questão de representante dos estados, é o estado mesmo, é São Paulo, é Minas Gerais, é Rio de Janeiro, então são 81 senadores, né? E eles são divididos de forma igualitária por estado, tá? Enquanto que os deputados federais, eles vão ser divididos pela quantidade de população. Então, cada estado vai eleger 3 senadores por mandato de 8 anos, tá? Ah, mas Aline, a gente elegeu um senador. A gente elegeu um senador agora porque a gente já tinha eleito, já tem 2 ali, né? Então elege 2 e 1. É uma eleição com 2 senadores, a gente vai eleger 2, uma eleição com 1, tá? Mas eles têm mandato de 8 anos. E os deputados federais, eles vão ser eleitos conforme a quantidade de população, né? Então tem uma porcentagem, o estado mais populacional, né, vai eleger mais deputados federais, tá? Então, tem essa, a gente diz que é uma divisão proporcional ao número da população. Aí você vai falar, mas é injusto. É injusto porque o Acre, sei lá, um estado vai ter menos deputados do que o outro. Mas não, porque quando a gente começa a ver, por exemplo, São Paulo, que tem uma população gigante, né? Aquele senador, ele vai ter que representar um montão de gente.
Enquanto que, às vezes, estados com menos população, eles tendem a representar menos pessoas, né? Então, essa lógica ela foi criada para que a gente consiga ter uma certa igualdade de representação. Não que vai ter necessariamente, mas, enfim, foi assim que foi criado, tá? E aí, a gente tem isso no âmbito federal, ou seja, do Brasilzão todo. Agora, a gente tem que entender como funciona o poder legislativo nos estados, ou seja, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. No estado, a gente tem o deputado estadual, mas a gente não tem uma Câmara dos Deputados, a gente tem uma Assembleia, tá? Qual que é o papel do estado, do deputado estadual? Ele vai representar o povo no estado e fiscalizar a administração do estado pelo governador. Então, assim, pelo que o governador está fazendo, o deputado estadual ele vai te representar no seu estado e ele vai fiscalizar o que o governador está fazendo, tá? E no âmbito do município, ou seja, prefeitura, quando a gente fala município, a gente tem que entender prefeitura, tá? A gente tem a Câmara dos Vereadores. E o vereador, eu acho que, para mim, o vereador, ele é o representante do legislativo mais importante. E eu vou dizer por quê. Porque ele está mais perto de você. Em tese, deveria estar mais perto de você, né? Está mais perto da ponta. Porque ele vai fiscalizar as ações do prefeito e ele tem a obrigação de fiscalizar, de estar perto, né, dos munícipes. Ou seja, ele é a pessoa que deveria ser mais acessível àquelas ações, por exemplo, faltou água no meu bairro, tô sem saneamento básico, sabe? É aquela pessoa que tinha que estar mais próximo da gente, né? E muitas das vezes a gente vota no vereador, vereador. Ele é vereador. Só que a gente não se liga que essa pessoa tinha que estar presente, não só no momento da eleição, né? Eu até, uma vez, um artigo que eu escrevi, eu sugeri que se criassem casas de atendimento aos cidadãos, né? Ou seja, um lugar onde a gente pode ligar mesmo e falar, olha, tá muito ruim aqui, o vereador, a subprefeitura, vem aqui ver o que está acontecendo. Porque é um jeito da gente entender a democracia acontecendo, né? O nosso voto sendo válido de alguma forma. Porque não adianta só a gente votar e depois a gente nunca mais ouve falar da pessoa, né? Então, eu penso que esses braços, né, nos bairros, não só com subprefeitura, mas um braço de atendimento, sabe, efetivo, poderia ser, inclusive, criado para o Poder Legislativo Municipal, né? Pelo Poder Legislativo Municipal, porque eles sabem o que cada município precisa, né? O que cada munícipe precisa. Então, eu gosto muito da figura do vereador e eu acho que eles deveriam estar mais próximos de nós. E eles têm que fiscalizar o prefeito também, tá bom? Então, aqui a Câmara dos Vereadores, basicamente, é isso que faz, né? Deveria fazer, pelo menos. E o executivo? Também a gente tem o executivo, né? No poder, no Brasilzão, né? No município e no estado. Mas, no Brasilzão, o executivo, ele é exercido na figura do presidente da República. E ele é auxiliado pelos ministros de Estado. Quando você escutar falar, o ministro saiu, o ministro entrou, o ministro... Porque o ministro, a gente não vota em ministro. Eu nunca vi ninguém votar em ministro de Estado. O ministro, ele é o auxiliar do presidente da República. O presidente da República pode manejar aí quem vai auxiliar ele nessa empreitada e quem não vai. Então, tem o ministro da Educação. Ele pode, inclusive, abrir e fechar ministérios, né? Por exemplo, tinha o Ministério do Trabalho e da Previdência, daí virou Ministério da Economia, enfim. Então, o presidente ele tem essa autonomia para entender quem que vai ajudar ele a governar. Então, o que eu falei para você já, eleito por 4 anos, podendo se reeleger uma única vez subsequente, então tem que um único mandato depois dá um espacinho, depois ele pode voltar. E ele, quando ele assume, ele tem um compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem integral, bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Então, o presidente, ele não tem só um papel de governar internamente. Um dos papéis do presidente é nos representar lá fora, né? E preservar a integridade e a independência do Brasil. Ou seja, que a gente ouviu falar muito aí é soberania, né? Nós, como um país soberano, ninguém pode chegar aqui e invadir
outro país não pode chegar aqui, invadir, fazer o que quiser, tá? Então, esse é o compromisso que o presidente lê quando ele assume ali a presidência, e esse compromisso está na Constituição. Ah, uma curiosidade, a nossa Constituição, ela foi promulgada, ou seja, começou a valer em 1988. Isso significa que a gente tem pouco mais de 30 anos de Constituição. É como se fosse alguém da minha idade, né? A Constituição, então, ela é nova, ela é muito nova, né? E ela tem que sim ser aperfeiçoada com o passar do tempo. Mas a gente tem que entender que, apesar dela ser nova, muitas coisas já estão se consolidando, tá? Então é interessante trazer essa curiosidade aí para vocês. Ai, gente, eu acho que esse slide tá em cima, mas tudo bem. Aí a gente passa. Ah, então, o Poder Executivo no governo, né, no estado é o governador e no município é o prefeito, tá? Então a gente tem presidente no Brasilzão, o governador no estado e no município é o prefeito. Então ele que vai administrar, né? Ver onde que vai fazer a obra, onde que não vai, a autonomia da administração pública, ver onde vai ser gasto o dinheiro, enfim. É ele que vai administrar cada um no seu âmbito de atuação, né? E aqui que é uma polêmica. João Kleber, chama aqui. Vamos lá. O judiciário. Antes eu falava muito sobre isso nas palestras, mas eu não quero ficar entrando em detalhes, eu só quero que vocês entendam. Qual que é o objetivo do judiciário? Resolver conflito, né? Resolver a briga, entrar no lugar onde as pessoas não estão conseguindo se resolver, tá? E além disso, o judiciário ele tem a obrigação de cumprir a lei e a Constituição, tá? O judiciário, que eu não sei se vocês vão conseguir ver esse organograma aí, não é o ideal, mas eu quis trazer para vocês. Eu vou até tirar minha foto para vocês conseguirem ver. Não é o ideal, porque parece que o STF está acima de todos, né? Em todos os organogramas que eu encontrei, o STF estava assim em ciminha. Mas lembra que a gente tem um vídeo que eu falo que não existe terceira instância, só existe segunda instância, né? Depois eu vou mostrar o que o STF faz. Mas eles sempre colocam o STF como se fosse um tribunal superior. Ele realmente é a nossa corte maior, mas não é uma terceira instância, entendeu? Eu vou depois reforçar isso com vocês. O que eu queria que vocês vissem aqui é que no nosso judiciário ele é dividido em justiça especializada e justiça comum. E é interessante porque a gente tem a justiça militar, a gente tem a justiça eleitoral e a gente tem o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Então, aqui é a Justiça do Trabalho. Então, a Constituição optou por dividir, né, algumas matérias na Justiça Especializada, e do outro lado a gente tem a Justiça Comum, que é o Tribunal de Justiça, o fórum aí da sua cidade, né? Então, por exemplo, se a sua ação fala de direito trabalhista, provavelmente você vai entrar com ação no tribunal, no TRT, né? TRT2, TRT15, tem vários. Quem já teve ação trabalhista aí sabe como é. Se a sua ação tem a ver com justiça eleitoral, então é tribunal eleitoral, tribunal militar, a gente ainda tem a justiça militar, né, para julgar aí os crimes militares. E o povão, as coisas comuns vão para a justiça comum. Só que a justiça comum, ela também é dividida entre estadual e federal. Então, por exemplo, ações contra o INSS, que é uma autarquia federal, vai para o TRF, para a Justiça Federal. Ações de divórcio, alimentos, tudo mais, vão para a Justiça Estadual. Então, tem uma lógica, né? O judiciário é tudo isso aqui, o judiciário não é só o STF, né? Tem uma lógica, uma concatenação, né? As pessoas falam fecha o STF, mas elas não entendem que a estrutura é maior, né? Quando a decisão chega no STF, ela já passou por vários outros lugares normalmente, né? Principalmente pela Justiça Comum, né? E pelo Tribunal de Justiça, porque a gente tem a Justiça de primeiro grau, que é o juiz lá do fórum, e a Justiça de segundo grau, né? Quando você recorre, é o tribunal, certo? E depois você vai para os tribunais superiores. Então, veja, você tem que percorrer um caminho para chegar no STF e no STJ, nem sempre o seu recurso vai ser aceito, mas as pessoas tendem a diminuir o judiciário e colocar ele como sendo só o STF. Não, né? É uma estrutura concatenada. E legal também dizer para vocês que o presidente do STF é o presidente do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que basicamente
fiscaliza a estrutura do judiciário, né? Quando fala, vou fazer uma denúncia no CNJ, então eu vou denunciar que tem alguma irregularidade do judiciário para o Conselho Nacional de Justiça, tá? Que tá aqui, ó, vocês vão ver aqui no cantinho, depois do STF, vocês vão ver o CNJ. Então, o judiciário é grande, é estruturado e não se resume ao STF, pelo amor de Deus, hein? Então, vamos lá, falando nele, no STF polêmico. O que é o STF, gente? Isso aqui que eu trouxe para vocês é artigo da Constituição. Vou voltar a aparecer aqui para vocês, que eu gosto de ver vocês. Espera aí. Oi, errei aqui. Então, é a Constituição. O que a Constituição fala? Que o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele vai ser composto de 11 ministros escolhidos entre os cidadãos com mais de 35 anos e menos de 70 anos. Recentemente, a emenda constitucional mudou, antes era 65, então eles mudaram para 70, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Aqui está falando que a pessoa tem que ser advogado? Não. Aqui está falando que a pessoa precisa fazer direito? Não. Aqui está dizendo que a pessoa tem que ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Tá? Então, não necessariamente, isso até choca as pessoas, né? O ministro do Supremo tem que ter uma carreira jurídica, né? Ele pode ser escolhido, ele vai ser escolhido pelo presidente, e tem que ter esses requisitos. E como que vão descobrir se ele tem um notável saber jurídico ou reputação ilibada? Aí que vem a questão. Embaixo está escrito que os ministros do STF serão nomeados pelo presidente da República depois de aprovada a escolha por maioria absoluta do Senado Federal. O que significa isso, gente? Freios e contrapesos. O Senado é o legislativo, tá? Certo? O presidente é o executivo. Então, ele vai ser nomeado pelo presidente depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado, que é a famosa sabatina. Então, o presidente indica um nome, né, para o STF. Essa pessoa vai passar por uma sabatina. O que é sabatina? É uma sessão de perguntas e respostas para ver se a pessoa tem condição de ser ministro do STF, que não é qualquer pessoa que pode sentar ali, né? Tem que ter reputação ilibada e saber jurídico. E depois o presidente vai nomear essa pessoa ministro do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é a nossa Suprema Corte, se a gente for falar assim, tá? E qual que é o papel dele? O papel principal, ou seja, o papel principal do STF é ser a guarda da Constituição. Basicamente, ele tem que ver se os direitos constitucionais estão sendo preservados. Então, ele vai julgar ações diretas de inconstitucionalidade, ele vai julgar tudo aquilo que for contra a Constituição. Isso significa dizer que nem todo recurso vai parar no STF, que é o que eu falo para vocês. Se o que você está tentando levar não tem a ver com a Constituição Federal, não vai contra a Constituição Federal, não vai parar no STF. É simples, né? Então as pessoas falam, meu recurso extraordinário não foi aceito. Por quê? Porque provavelmente não tem a ver com a Constituição, pode ter a ver com uma lei federal. Então, por isso que é tecnicamente errado falar de terceira instância. Porque, na verdade, o que delimita se vai para o STF ou não é a matéria, né? Ou seja, ir contra a Constituição Federal. Porque se fosse uma terceira instância, ele teria que aceitar todo e qualquer recurso que passou para o STJ, pelo STJ, entendeu? E não é assim. O STJ, como a gente vai ver, ele vai julgar as questões que vão contra a lei federal. Então, é meio que dividido por matéria. Então, não é correto falar que é uma terceira ou uma quarta instância, como as pessoas falam, porque senão ele teria que admitir todos os recursos, independente da matéria, tá? E, então, eu quero que vocês entendam aqui que o STF, ele é composto de 11 ministros, só 11 ministros para fazer o milagre que eles falam de julgar tantos recursos. Por isso que eles têm que fazer um filtro muito grande, porque eles não têm muita gente, né, para julgar. O STJ é bem maior. E tem outra coisa também que é interessante, que eu queria que vocês tivessem em mente, é que quem vai nomear, por que a gente fala que é um cargo político? Porque quem nomeia é o presidente da República. E aí, o contrapeso, para não ser um poder absoluto do presidente, é o Senado. Então, você vê o executivo, o legislativo freando o executivo. Tá, presidente, você pode nomear, mas eu só vou aceitar se é pela maioria absoluta. Entende? Olha aí. O primeiro mecanismo que vocês estão vendo de um poder freando o outro. E é interessante a gente saber também que hoje os ministros do STF, eles ficam eles só saem normalmente na aposentadoria compulsória, ou seja, quando eles
completam 70 anos de idade. Foi o caso agora do ministro Celso, que saiu porque completou a idade. E aí é interessante a gente ter isso em mente, porque lá, hoje em dia, tem ministros de várias eras, né, de vários presidentes, indicados por vários presidentes. E apesar de ser um cargo político, o que eu questiono, né, que eu acredito que poderia ser mais um sistema do tipo do STJ, né, que são pessoas que já têm uma carreira de direito, que são eleitos, mas são eleitos dentro do tribunal. Hoje em dia a gente não tem um ministro só de um governo, né? Então ele é plural dessa forma que foi instituída, ele ainda é plural, porque todos, apesar de serem nomeados pelo presidente, têm ministros de vários governos, de vários presidentes, e eles exercem um cargo de ministro que, na verdade, é um juiz, né? Então ele tem que ser imparcial, apesar de quem o nomeou, ele tem que ser imparcial, tá? Então eu quero que vocês entendam isso. É um cargo político, porque sempre foi assim, desde 1988, não é uma coisa de agora, nem do governo passado, nem do governo XYZ, mas para você estar lá, para você se manter, você é aprovado ou não pela sabatina do Senado Federal, tá? Então é um poder freando o outro. E aqui a gente tem o STJ. O que é o STJ? O STF é o Supremo Tribunal Federal. O STJ é o Superior Tribunal de Justiça, tá? Então a gente não pode confundir os dois. O STJ, ele é também uma corte superior, né? Só que ele tem um objetivo diferente, né? Então vamos lá. Ele é composto de 33 ministros. Os ministros também vão ser nomeados pelo presidente, tá? Brasileiros maior de 35 e menos de 70 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, sendo aprovada a escolha por maioria absoluta do Senado Federal, mesma coisa. A diferença é que 1/3 dos juízes do TRF, o Tribunal Regional Federal, ele vai ser composto como, né? 1/3 dos juízes do TRF, 1/3 dos desembargadores do Tribunal de Justiça, então você vê a Justiça Federal e a Justiça Estadual, indicados em lista tríplice. O que acontece, gente? Para você, no caso da STJ, você tem que ter uma carreira jurídica, tá? Então, o que acontece? O tribunal, ele vai fazer uma votação e vai formar uma lista tríplice, 3 nomes, e esses nomes vão ser levados ao presidente. O presidente vai nomear e aí a pessoa vai passar por essa sabatina, tá? Basicamente é isso que acontece. Só que ele já tem uma carreira jurídica. E aí é legal porque é plural, não é só juiz que entra, né? Também tem 1/3 dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, estadual e Distrito Federal, alternadamente indicados na forma do artigo 94. Então, também tem promotor, né, de justiça, procurador, advogado, tá? Então, são pessoas da carreira jurídica, obviamente não é tão simples você entrar no STJ, mas são pessoas de várias funções, né? Não só ministro, não só juiz, não só promotor, não só advogado. Então, é bem plural nesse sentido. O que o STJ faz, dentre todas as coisas? Uma delas é julgar o recurso especial. Então, se vocês já ouviram falar em recurso especial, que é o que é mais próximo de vocês, então é um recurso que vai, por exemplo, você chegou ao tribunal estadual, Tribunal de Justiça. Para onde você vai? Você pode ir para o STJ e recurso especial, ou você pode ir para o STF e recurso extraordinário. Só que o recurso especial, que é o do STJ, ele tem um objetivo. Ele tem uma matéria, né? Por quê? Porque para você chegar lá, você tem que demonstrar que a situação, o seu caso, né, a decisão que foi proferida no seu caso, ela vai contra uma lei federal ou um tratado. Então, por exemplo, vai contra o Código Penal, vai contra um tratado, vai contra o Código Civil, entende? Então, a matéria do STJ é diferente da matéria do STF, né? E por isso que a gente não fala que é uma segunda, uma terceira, uma quarta instância, porque eles têm objetivos diferentes, né? E quando a gente começa a entender isso, a gente entende que o judiciário ele é muito plural. Para chegar no STF, não necessariamente você precisa passar pelo STJ.
mas também não significa que você não passou, porque muitas das coisas que vão contra lei federal também podem ir contra a Constituição, né? Então, quando a gente coloca a culpa num ser só, num órgão só, a gente acaba diminuindo o todo, né? Então é isso. Basicamente, STJ é lei federal, tá? E aqui eu trouxe também outras funções, né? Além do STJ, do STF, dos tribunais, a gente tem outras funções que na nossa Constituição são essenciais da justiça, que são os advogados, o advogado público, o Ministério Público e o defensor. Se você vê a engrenagem, né, o Poder Judiciário é uma engrenagem formada por todos esses atores, porque não adianta nada você ter justiça sem advogado, né, justiça sem Ministério Público, justiça sem defensor público, né, alguém para te defender. Então, é legal trazer essa diferença de defensor público e advogado público. Advogado público é aquela pessoa que vai defendendo, por exemplo, o INSS, né, aquela pessoa que vai defender o município, ela vai defender o órgão público. E o defensor público vai defender as pessoas hipossuficientes, ou seja, aquelas pessoas que não têm condições de pagar um advogado. E aqui eu queria deixar um adendo. Se você tem alguma causa e você não tem condições de pagar, busca a defensoria pública. Tente pelo menos se informar, né? Tem muita gente que fala, não funciona. Gente, eu já estagiei na defensoria pública, eu sei que, lógico, né? Aqui em São Paulo deve ser diferente de outras realidades, mas apesar de ter muito trabalho, tinham discussões sobre casos, os defensores tentavam resolver a situação de fato, né? Porque qual que é o papel de todos esses atores? É solucionar uma lide. Quando você leva algo para o judiciário, é porque você não conseguiu resolver sozinho. E por isso que hoje em dia tem muita audiência de conciliação, porque eles querem, né? O judiciário quer que você resolva sozinha com a outra parte, que ele não tenha que interferir. Porque uma vez que ele interferiu, não tem como voltar atrás. Lógico, tem como você recorrer, mas aquela decisão se torna imutável, vamos dizer assim. Então a gente tem que ir levando, tentar fazer com que as pessoas mesmo solucionem os conflitos na medida do possível. Aí tem a importância do advogado. E o Ministério Público, o que ele faz? O Ministério Público ele tem um papel de defensor também de pessoas de grupos, né? Por exemplo, ele vai defender o direito dos idosos, das crianças, né? Ele pode atuar no processo, como por exemplo, em direito penal, ele faz parte da acusação, né? Mas na área civil, ele faz pareceres, então ele vai falar se o direito da criança está sendo preservado ou não, né? Qual que é a opinião dele sobre aquilo. Então ele fica de olho, principalmente nessas pessoas, nos idosos, nas crianças, no âmbito federal, nos indígenas, nessas pessoas que sofrem mais, né? Que tendem a sofrer mais. Então, esse é o papel do MP. Opinar, né? Ou também atuar no processo, como é o caso quando a gente está falando de âmbito criminal, né? Aqui eu deixei para vocês um artigo, né, que eu achei interessante, que ele fala assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Acho que vocês até ouviram isso em algum lugar. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Esse é o artigo 5º, que eu falei dos direitos e garantias fundamentais. E uma das coisas que ele coloca é: a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de direito. Poxa, se a lei não vai excluir, né? Como que eu não tenho dinheiro, eu vou conseguir chegar no Poder Judiciário, né? Que incongruência, como que a Constituição fala isso e não me garante acesso à justiça? Então, para isso foi criada a Defensoria Pública, né? Porque para pessoas que não têm recursos, né? Então, vai ter assistência integral em todas as instâncias e gratuita, subsidiada pelo Estado, tá? Então, não tem recurso, vá até a defensoria, mas no âmbito do INSS. Não tem, não. Tem sim a Defensoria Pública da União, chama DPU. Então, se você tem alguma questão federal, DPU, estou com um problema com a Caixa Econômica, estou com um problema de um contrato de financiamento com a Caixa, DPU, tá bom? Então, tem a Defensoria Estadual e a Defensoria da União. Eu deixei alguns informativos sobre os rendimentos, até 3 salários mínimos, os documentos, tá? Você pode levar.
Mas liga, agora a defensoria inclusive atende pelo site online, tá? Então você consegue fazer esse atendimento. Eu deixei alguns contatos. Outra coisa que é legal também é o juizado, que eu já até fiz um vídeo no canal sobre ele, explicando como ele funciona. E aqui, né, vamos lá. Como a gente já está caminhando para o fim dessa aula, eu sempre coloco uma reflexão, né? O que é justiça? E antes eu era bem justiceira, né? Eu falo para as pessoas, eu tenho uma tendência a ser justiceira. Mas eu via isso como um jeito ruim, sabe? De querer fazer só a minha vontade. E eu percebi que a justiça é plural, né? O que é justo para você não necessariamente é justo para mim. Aí Aristóteles fala: justiça significa dar às pessoas o que elas merecem. Também é uma maneira pessoal de perceber e avaliar aquilo que é direito e justo. Por justiça também entendemos um princípio moral, pelo qual o respeito ao direito é observado. Se o poder emana do povo, todos podemos realizar com pequenas ações a concretização da justiça. O que você pode fazer hoje para concretizar a justiça, né? Esse livro é muito interessante, Justiça, o que é fazer a coisa certa, porque ele fala sobre dá pequenos episódios, né? Por exemplo, teve um terremoto, não sei aonde, e a pessoa, eles estavam sem água, e o, o cara que vendia água, pela lei da oferta e da procura, ou seja, pela questão econômica, estava tendo mais procura, né? Porque tinha acabado de ter um terremoto, então ele levou o preço da água, né? Para lucrar com isso. E aí isso chegou num tribunal americano e eles começaram a discutir se isso era justo ou não, né? Se isso era justo no momento de fragilidade. E aí tem os dois lados, né? Tem os argumentos falando, olha, pela lei da oferta e da procura, se ele não aumentar o valor da água, ele não vai conseguir atender a todos de todo modo. Então ele precisa elevar o valor da água para que ele possa vender de uma forma mais justa e quem tiver que pague. A gente está num liberalismo, né? A gente não, o Estado não pode interferir nos preços que eu pratico. E, de outro ponto, eles falavam sobre a questão moral, né? Tudo bem, eu entendo, mas a gente está num estado atípico, a gente está num estado de sítio, vamos dizer assim. A gente está sem energia, nossa população está sofrendo. A população pagaria esse valor se não fosse esse momento, mas nesse momento eles não têm nem onde morar. Como que você vai elevar o valor da água, que é um bem, na verdade, fundamental para a sobrevivência humana, né? E aí eles começavam a discutir sobre os dois prismas. E é legal porque a gente traz um conceito de justiça fora desse momento que a gente estava vivendo de polaridade, mas sim no sentido de o que é justo para mim, talvez não seja justo para você, né? De fato, eu percebo isso muito claramente, né? O que eu acho que é moral e ético para mim, talvez não seja para você. Mas dentro da lógica, aqui eu não estou falando para a gente respeitar nenhuma regra, pelo amor de Deus. Mas dentro do princípio da moral e da ética, o que eu posso fazer para concretizar a justiça? E eu falo assim, gente, em pequenas ações. Por exemplo, dá um espaço para o idoso sentar, sabe? Eu trabalho muito com pessoas idosas e eu faço diligência, eu vejo o quanto elas sofrem, né? As pessoas infantilizam a pessoa idosa, e a pessoa idosa é você amanhã, né? Ou maltratam em banco, ou não tem paciência, ou não querem ouvir o que elas têm para dizer. Então, assim, quando eu falava nessa essa palestra nas escolas públicas, eu perguntava: você fura a fila da merenda? Você pega coisa do coleguinha? Aí eles levantavam a mão, dando risada, achando graça, principalmente na fila da merenda. E um ficava apontando o dedo pro outro. E eu falava assim: não aponte o dedo pro seu colega, olhe para você. Eu tô falando de você, né? E eu falava assim: isso é uma pequena corrupção, né? Então a gente tem que entender que o nosso país, ele não é formado só do governo, né? É formado de uma questão cultural e vem da base, vem de dentro, né? Então, quando você permite, quando você apoia, quando você age, você também está praticando a injustiça. Não adianta só você esperar do governador ou do prefeito XYZ se culturalmente você pratica atos de corrupção, né? E eu sempre falo isso, sempre, porque principalmente agora, vendo a guerra da Ucrânia, que a gente entende, né, que a gente começa a ler sobre isso, entender que as crianças ucranianas, elas eram culturalmente ensinadas por contos, gente, contos.
pelos avós, que um dia talvez elas teriam que enfrentar uma guerra e que elas teriam que ser unidas, e cada pessoa tinha um papel ali. E por isso que eles estão tão fortes, apesar de terem bem menos instrumentos do que a Rússia, quando eles vão lá pro metrô, eles cantam os contos que eles ouviam. Porque a mulher, o papel da mulher nesse momento é acalmar as crianças. Então, eles cantam, eles entoam coisas que eles ouviam dos avós, né? Então, a cultura deles é tão forte, e tão forte, e tão forte, que eles estão conseguindo sobreviver, mesmo com tão menos instrumentos do que a Rússia. Olha isso, como é louco. Então, eu penso que justiça é cultural, né? E não justiça de ser justiceiro, gente, mas no sentido de começa a pensar nos pequenos atos de corrupção. Começa a se observar. É por você que vai mudar. E muitas das vezes você é o exemplo. Quantas vezes eu já estava com minha avó na fila do banco e tal, e ela falou, deixa que eu pago. Não, eu vou entrar na fila e eu vou pagar. E as pessoas ficavam olhando. Aí eu falei, gente, não é justo. Quem não. O benefício é para o idoso e não para mim, né? Então é isso. Eu repreendo quando eu vejo pequenos atos de corrupção, faço a pessoa pensar, porque também a gente tem que fazer a pessoa sentir vergonha, tá? E a gente também tem que sentir vergonha quando a gente faz. E olhar que isso é cultural, tá? E também não tentar impor tanto a nossa vontade para o outro, né? Que eu tenho aprendido. Porque cada pessoa tem uma vivência e um prisma diferente da mesma história. Então, eu sugiro que vocês leiam esse livro, porque é bem interessante, abre a sua mente, sabe? Você fica tentando, poxa, será que lado que eu ficaria, né? Eu também acho justo desse lado e do outro, sabe? Então, a gente começa a abrir a nossa cabeça para saber o que é justiça, mas, sobretudo, eu sempre diferencio, né? Justiça de moral, né? De atos de corrupção. Então, pequenas coisinhas que a gente pode mudar na cultura aí do povo brasileiro para a gente ser. Porque trabalhador a gente é, né? Então, a gente dá conta, só a gente mudar um pouco essa questão cultural. E aí eu trago uma frase do Gandhi que ele fala assim: se ages contra a justiça e eu permito que assim o faças, então a justiça é minha. E eu sempre trago essa reflexão para as crianças. Se você vê alguém na merenda, na fila da merenda, furando fila, e você não fala nada, você não ser agressivo, mas você não faz pelo menos aquela pessoa passar vergonha, então você também está praticando injustiça, né? Se alguém joga o lixo no chão e você não pega, se você puder, você também está praticando injustiça. Por que não fazer, né? Se você pode. Então, eu acho muito legal a gente trazer essa reflexão. E fiquei muito feliz que vocês estão aqui até o final. É uma aula mais comprida. Eu espero que vocês tenham entendido, pelo menos basicamente, o que faz cada pessoa. Se tiver dúvida, me chamem, porque conhecimento é empoderamento.